aconteceu na casa espírita, né, que traz ali algumas histórias referentes a sonhos, que acontecem algumas coisas e tal, né, que tem um envolvimento com a casa espírita, mas é interessante a gente tomar cuidado para que não vire tudo um sonho emblemático, enigmático, coisa parecida. E aí eu estava aqui buscando essa canção, porque ela tem a ver mais com sono do que com sonhos, necessariamente. Eu gostaria que vocês ouvissem essa canção. Eu espero que saia legal aqui. E aí eu vou colocar para tocar, vocês me digam se tá bom ou tá ruim a qualidade do som. Deixa eu ver. Enter off in playing. Estão ouvindo bem? Está muito alto. Tira a minha cara. Come Talita, vem colher os teus jasmins, trigas em ouro, oliveiras em flor, sândalos ornados do mais puro olor. Talita, me vem, os virais prateados e os mais rubros vinhais esperam por ti. Jairo prostrou-se aos teus pés, Senhor. Minha filha, a morte está. Fugia ao reencarne e sonambúlica se recusa a voltar. Jairo, tua filha está morta. Não enfades o mestre, conforta. Tente aceitar. Se Deus é por nós, quem opor-se-á? Não temas, crê no amor, na promessa, no justo. Isto nos bastará. Come, Talita, vem colher os teus jasmins, trigas em ouro, oliveiras em flor, sândalos ornados do mais puro olor. Talita, me vem, os virais prateados e os mais rubros vinhais esperam por ti. Come, Talita, a infância
infância é um sonho de realização. Media o pranto dos que vagam nas sombras em busca de salvação. Seja a esperança de quantos anos sem esperança, pois em cadeias de ilusão. Come, Thalita, vem colher os teus jasmins. Thalita, aceita teus filhos. Ai, ai. Eu não sei o que vocês acham, não, mas eu choro com essa música. Ai, essa música é muito bonita. Gente, puxa vida. Acho que foi um erro ter colocado essa música antes de falar. Essa música, cara, ela conta a história da filha de Jairo. Não sei se deu para todo mundo ouvir a letra direitinho, mas é a história da filha de Jairo que Jesus vai lá ressuscitar. E Cume Thalita significa acorda menina, né? Venha menina. É Jesus chamando ela para sair de um sono profundo. E eu trouxe para a gente começar essa música, começar essa palestra, essa música me tira do prumo. Porque a primeira pergunta sobre sono que o Kardec faz aos espíritos é assim: eu não sei se eu já pedi, mas eu vou pedir aos espíritos, né, da casa de Abel Gomes, dos nossos guias espirituais, que possam nos envolver a todos, para que a gente possa ter boas companhias espirituais para conduzir esse estudo. Não sei se eu já tinha pedido isso, não, mas estou pedindo de novo, se eu já tinha pedido. Kardec pergunta assim: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? E os espíritos respondem assim para Kardec: é como se perguntasse se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação, e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Então Kardec pergunta, né, se a gente, né, se nós encarnados, se a gente fica de bom grado no corpo. E os espíritos respondem: é mesmo quando você perguntar para um preso se ele gosta de ficar na prisão. Então a gente aspira sair do corpo o tempo todo. E o Kardec pergunta assim: durante o sono, a alma repousa como o corpo? E os espíritos respondem: não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxa os seus laços que o prendem ao corpo, e não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. E aí ele ainda pergunta assim: como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? E os espíritos respondem: pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Depois eu continuo o resto da resposta, porque agora o que importa para a gente é essa primeira parte. Gente, nós somos encarcerados no corpo, nós não estamos aqui de bom grado, e qualquer coisinha a gente está a fim de vazar, né? E eu trouxe essa música que chama Aceita, que conta a história da filha de Jairo, porque ela tinha uma predisposição a não querer viver. Era um espírito que estava ali numa predisposição suicida. E ela não queria enfrentar o mundo. Ao não querer enfrentar o mundo,
nas suas realidades, a fuga dela era esse sono letárgico, esse tipo quase um coma que ela buscava, né, para poder evitar os embates da luta física. E eu fiquei pensando sobre isso, porque a gente às vezes sente sonos excessivos, né? É importante, às vezes, entender a vontade do depressivo de dormir. Você já percebeu que a pessoa depressiva dorme muito? E não necessariamente por causa dos remédios da depressão. O depressivo começa a ter crises de sono antes de tomar remédio. E isso vem desse desejo da alma de não querer enfrentar as lutas físicas, de não querer enfrentar a experiência da encarnação. Então ele busca o máximo que ele puder permanecer no plano espiritual, o máximo que ele puder fugir dessa realidade de embate, ele busca fazê-la. Então, o sono, né, do corpo físico acaba sendo uma maneira de se libertar por mais tempo dessas experiências dolorosas que ele vem tendo durante a sua estadia na Terra, né? E aí a gente vem buscando com Kardec a confirmação de que para a gente o corpo é um cárcere, e ao ser um cárcere, essas pessoas depressivas querem o mínimo possível ficar presas nesse cárcere. Só que é uma fuga que não é a mais recomendável, porque ela é danosa, ela é desastrosa. Se nós nascemos, é porque há em nós a necessidade de estar interagindo com o planeta Terra, de estar interagindo com o mundo dos vivos. E o sono, ele tem, quando a gente busca em Allan Kardec, lá no livro Céu e Inferno, sempre que eu posso, eu falo muito dessa obra, porque eu sou apaixonado com a obra Céu e Inferno. A gente, ao chegar lá nos espíritos suicidas, uma das características dos espíritos suicidas é a apatia, o desânimo excessivo. Aquelas pessoas que estão ali, sabe, que a vida é sempre um troço, arrastar demais, tudo muito difícil. Às vezes, os espíritos tendem a querer ajudar o espírito suicida e não consegue pela preguiça, literalmente a preguiça que ele sente em não de conseguir ir buscar coisas maiores e melhores para ele. Então, a apatia, o desânimo excessivo, ele é característico dos espíritos que são, na verdade, até, né, depressivos. E é importante a gente entender essas coisas para que a gente possa valorizar o sono na medida em que ele deve ser valorizado, né? Sono demais é ruim e sono de menos também atrapalha. Tá tranquilo até aqui? Eu espero que sim. O sono é o nosso momento de entrar em contato com energias espirituais que, inclusive, nos auxilia a sustentar as nossas atividades humanas aqui, né? Vide regra, as pessoas que dormem pouco tempo e ficam bem, são pessoas que precisam permanecer pouco tempo no plano espiritual, aurindo energias espirituais para poder continuar aqui no trabalho da Terra. Pessoas que permanecem mais tempo no plano espiritual, nós temos energias que nós buscamos elas no plano espiritual e que elas precisam ficar um pouco mais de tempo do lado de lá para isso. E tem os que não querem encarar a Terra, não querem encarar os desafios da Terra. Então, não tem como a gente traçar uma linha bem determinada aonde começa o quê, aonde vai cada coisa. Porque cada organismo tem uma maneira diferente de absorver as energias no plano espiritual através do sono para se recuperar para a manutenção do próprio corpo. Então, quando se fala o sono ideal é 8 horas por dia, para quem? Depende do organismo. Tem pessoas que não necessariamente, tem uns que precisam de mais, outros que precisam de menos, né? Então, o sono é uma necessidade para resguardo das nossas energias. O sono é uma necessidade para que nós venhamos a melhorar as nossas capacidades, até de metabolismo, desenvolvimento intelectual, concentração, um monte de coisa.
e também para nos dar a chance de interagir com o mundo espiritual, com atividades das quais a gente nem sabe que tem quando a gente está encarnado. Gente, se tiver qualquer dúvida, coloca aí pra gente, né? Escreve no chatzinho aí, acho que acredito que é aberto, né, para isso, até onde eu venho entendendo aqui a nossa rotina. Então, se tiver qualquer dúvida, já coloque de uma vez que a gente já vai conversando a respeito. O Kardec traz para a gente, né, informações de que o sono é a nossa oportunidade de correlacionar com o plano espiritual, para que a gente possa colher informações para a nossa vida, para que a gente possa encontrar com espíritos amigos, para que a gente possa realizar trabalhos, realizar tarefas. E o que mais a gente faz, independente de qualquer coisa? Nós nos juntamos com espíritos afins. Nós vamos ficar com aqueles espíritos que são os nossos coleguinhas de gosto. Olha que delícia. Isso não é bom todas as vezes, porque a gente tem cada coleguinha esquisito no plano espiritual que dá até medo. Eu não sei se vocês assistiram no canal Amigo Espírita. Lá já é antigo lá um vídeo que tem dele sobre os sonhos. É muito legal. Então, se é possível prever o futuro pelos sonhos. Ô, Luísa, só que a gente tem que tomar um cuidadão, assim. A premonição, ela é... O Tabata, o nome do canal é Rede... Não é Amigo Espírita, não. Amigos da Luz, Ricardo. Hã? Amigos da Luz. Amigos da Luz. A Rede Amigo Espírita é o de palestras, né? Amigos da Luz é o de comédia, é o Porta dos Fundos Espírita. E... os próprios. Os caras trabalham na Porta dos Fundos, o que eu posso fazer? É verdade. É para você ver que todo talento pode ser usado para todas as forças possíveis e imagináveis. Amigos da Luz, Tabata. Enfim. Então, o nosso sono é essa parte de interação com o plano espiritual. Lá a gente vai ter as nossas atividades. Só que a questão é, nós vamos nos conectar com aqueles espíritos dos quais a gente acaba passando mais parte do nosso tempo em linha de pensamento. Não adianta a gente ficar o dia inteiro pensando bobagem, querendo prejudicar os outros, querendo sacanear a galera, querendo fazer coisa errada. Aí chega no final da noite, faz aquela prece maravilhosa e quer se conectar com o alto só porque fez uma prece linda de meia hora. Não é assim que funciona. Porque senão isso é muito fácil. Você passa o dia fazendo montinho e depois uma única prece resolve seus problemas para você ir para os planos celestes. Aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, o sono é isso. É a nossa oportunidade diária de sair do corpo, ensaiar a morte, inclusive, e entrar em contato com o plano espiritual, que é o plano da vida real. O pressentimento do futuro, Luísa, nos sonhos, ele vai acontecer por uma predisposição particular do ser. Pode ser que tenham pessoas que tenham mais facilidade em fazer isso do que outras. Os espíritos falam para a gente que, assim, a evolução é como subir num morro, num monte, não é assim? Quanto mais evoluído o ser está, mais capacidade ele tem de ver ao longe, né? Então, a capacidade de prever coisas futuras, ela vai estar mais ou menos vinculada às necessidades de experiência que nós temos para que isso aconteça. Porque se nós somos seres, por exemplo, por natureza ansiosos, imagina um ansioso com a capacidade de prever futuro pelos sonhos. Ele não dura 3 noites de sonho. No terceiro sonho premonitório que ele tiver, ele morre de crise de ansiedade. Então, é importante que a gente entenda a real necessidade de um sonho premonitório. É possível? É. Levando em consideração que a gente tem que estar mais ou menos acima do morro para ver mais longe,
a situação que a gente vai acabar prevendo, teoricamente, quer dizer que a gente já tem uma condição, pelo menos emocional, de prevê-la, não entende? Porque não adianta ficar prevendo situação que eu não dou conta de administrar. E tem gente que é tão ansioso que acaba sonhando com coisa que é da cabeça dele. E acaba querendo transformar um monte de sonho em algo premonitório quando é fruto da ansiedade. Aí a gente começa a entrar no assunto de sonhos. Que sonho, gente, sonho é danado. Porque assim, pensa, tudo que você vê na sua vida são informações jogadas para dentro da sua mente, inconscientemente. Aí a gente vai, inclusive, entrando na pergunta da Lu aí, simplesmente. Eu estou chutando que é Lu, porque simplesmente Lu parece que é Lu moça. Eu não sei se é Lu moço. Se for, me desculpa. Deixa eu ver aqui na fotinha. Cadê? Simplesmente Lu. É moça. É Luana, é Luana. É Luana. Tem como distinguir sonho do subconsciente ou aqueles que foram encontros? Tem. Como? Prática. Porque só tendo para saber. Eu não sei, Luísa, se eu respondi sua pergunta, inclusive, das premonições. É possível? É. Com que frequência? Não sei. Com que qualidade? Também não sei. Todos os sonhos premonitórios que eu tive até hoje não aconteceu nenhum. Eu não sei se eu fiquei chateado ou se eu fiquei feliz, porque era morte de pessoas. Aí eu fiquei igual o Jonas, falei, poxa, não morreu ninguém que eu previ. Mas também é bom, porque aí não morreu ninguém. Porque, né? O que vale? Tipo, nossa, acertei a premonição. Falou, morreu. Que pai. Então eu preferi ter errado do que ter acertado essas premonições. Mas, enfim, a gente tem que ter um carinho muito grande para conseguir entender, porque os nossos sonhos eles começam a misturar com as coisas que a gente vê todo dia. E não é fácil, Luana, entender o que é real do que não é. Gente, eu já tive sonhos assim, de começar conversando com pessoas da fraternidade e no mesmo sonho acabar numa piscina. Tipo, começava na tarefa, terminava num sítio com gente em churrasco. Então, tem coisas que não dá para entender até que ponto essas coisas são reais e outras são encontros. Por quê? Principalmente na era da tecnologia, o que a gente manda de informação visual para dentro da nossa cabeça, gente, não é brincadeira. Eu vi um estudo há mais ou menos um mês atrás de um engenheiro de alguma coisa do pessoal do Windows lá, esqueci como é que chama, o pessoal que cria esses trem lá de software. O cara falou que em 2021 nós vamos trafegar em 2021 mais dados do que em todas as eras da tecnologia, só em um ano. Nós vamos trabalhar com mais tráfego de dados do que todos esses anos em que a tecnologia existe. Vocês têm noção do tanto de informação que é? E esse tanto de coisa para dentro da nossa mente, inconsciente e consciente? E esse monte de imagem, esse monte de coisa, gera na nossa cabeça um acúmulo de informações. E via de regra, Luana, a gente nem se prepara para dormir. A gente toma banho para sair de casa, a gente escova dente para ir no dentista, a gente coloca uniforme para ir para o trabalho, a gente esquenta comida para comer, né? A grande maioria das pessoas. Mas, na hora de dormir, ninguém se prepara, ou poucas pessoas se preparam. Nós não damos um tempo para a mente inconsciente colocar para fora, ou subconsciente, seja lá como, né, você entenda, colocar para fora excessos de informações para que a gente, ao dormir, possa ter menos informação para que a gente recorde dos nossos encontros no plano espiritual. Então, isso é tudo, inclusive, é parte de maus hábitos nossos. Então, os nossos sonhos, eles podem ser duas coisas. Ou colocar para fora coisas que estão aí no nosso inconsciente, no subconsciente, de excesso de informação, ou experiências, né, do plano físico, no plano espiritual, desculpa. Né, o que a gente chama, um termo que é largamente utilizado no espiritismo, né, desdobramento, ou viagem astral, segundo Lancelin, né, no livro Iniciação Viagem Astral, que eu acho um livrão, não só de tamanho, mas de conteúdo, um livro espetacular.
No livro Iniciação à Viagem Astral, o Miramês dá aulas espetaculares sobre sono e sonhos, sabe? Das nossas necessidades de melhorar o nosso dia a dia, para poder sonhar melhor. Então, não é simples diferenciar. Até porque nós temos em nós, a grande maioria dos seres humanos, se não todos, uma capacidade telepática inerente. Nós trocamos pensamentos o tempo todo. Nós trocamos. A gente está em casa, o telefone toca e fala, nós estava pensando em você hoje. Né? Nós, sabe, nós temos essa capacidade telepática. Alguns mais, outros menos. Inclusive, Luísa, em sonhos premonitórios, por exemplo, nada impede que seja uma transmissão telepática de algo, né, de alguém que possa ter, durante o sonho, né, o espírito transmite uma mensagem telepática, a gente absorve e acorda aquele negócio. Pode ser? Nada impede, sabe? Então, o que acontece é que o nosso cérebro ele precisa de ferramentas para criar os quadros mentais. Gente, eu espero que esteja tranquilo. Então, assim, quando a gente tem um excesso de informação visual, isso pode, ou intelectual, porque pode vir através de leituras, né, ou audição, através de músicas, enfim, de palestras ouvidas, quando isso tem uma saturação, a chance do nosso inconsciente começar a botar para fora durante o sono é muito grande. Então, dá para misturar as estações. Jesus já previu isso. Falou assim, olha, tem um monte de profeta que fala sonhei, sonhei, e é tudo um bando de mentirosos. Eles não sonharam nada. Eles estão profetizando do coração deles. Porque, gente, às vezes dá para ter... gente, eu sou apaixonado com Harry Potter. Eu já sonhei que eu estava lutando com o Voldemort na avenida principal de Contagem. Na mesma noite, eu sonhei com Bezerra de Menezes. Eu penso, é dois sonhos doidos. Um é lutar com o Voldemort, outro é lutar com o Bezerra. Para mim, nenhum dos dois faz muito sentido. Mas eu achei legal os dois. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado e a concretização do processo, ela vai vir até mesmo no tipo de mensagem que foi transmitida para a gente. Quando, Luana, são sonhos que a gente pode considerar assim, né? Tem vários nomes por aí, sonhos lúcidos, né? O pessoal mais esotérico eles chamam de sonhos lúcidos. Algumas vertentes chamam de desdobramento, outros chamam de projeção astral, né? Enfim, Kardec chama de emancipação da alma. Geralmente, quando eles são encontros espirituais, a gente tem cada detalhe que você fica abismado de ver. Geralmente, você sabe assim, a cor do botão da camisa do espírito que estava conversando com você. Você está num ambiente, sei lá, deixa eu dar um... Até contei para a Luísa aí uma experiência que a gente teve recentemente num plano aí de sonhos, de uma atividade que a gente foi fazer de grupo de jovens. Você olha para a natureza, você enxerga a cor da pedrinha dentro do rio que você está ali perto. De repente você olha para a árvore, você sabe que uma folha da árvore diferente está com um rasgadinho, porque foi uma formiga que foi lá e cortou. Sabe, um trem assim? Os detalhes são muito minuciosos. Mas são detalhes que não são avulsos, tem um motivo. E aí a gente, ao ter essas experiências que são reais, elas entram dentro de um contexto muito significativo para a gente. E, em contrapartida, elas trazem uma mensagem específica, sabe? Tem coisa, gente, que não tem como você falar assim, eu vivi. Não, nada vai tirar da minha cabeça que o nível da experiência. Ela não é nem de mais e nem de menos, assim, sabe? Nem de mais, eu falo assim, nem estratosférica, e ela também não é superficial. Ela tem um equilíbrio exato na sua experiência. Espero que não esteja muito confuso. Está confuso, gente? É porque é tanta informação que eu fico querendo falar ao mesmo tempo. Deixa eu ler o que a Larissa escreveu aqui. Sempre tive uma ligação muito especial com os meus sonhos. Percebi que não eram tão comuns quando era criança.
Exemplo, se levasse um tapa no sonho, a dor ficava comigo por alguns dias, como se tivesse realmente apanhado. Você perguntar se a pessoa sentiu mesmo, tentando não. Comecei a... Então, Larissa, não quer dizer que seja necessariamente algo errado, né? Pode ser uma forma de percepção dessas experiências diferenciadas. E, gente, nós temos que tomar muito cuidado com o seguinte. Os espíritos sabem manipular muito bem a nossa mente. Inclusive obsessores. Deixa eu tentar explicar para vocês por que isso. No plano espiritual, os espíritos, para se comunicarem, eles não precisam de usar a palavra como a gente está usando aqui. Lá eles usam pensamento e sentimento. Eu penso em você, eu emito para você o meu pensamento. E segundo Ernesto Bozano, acho que nós falamos aqui de formas pensamento, não foi? Mês passado, né? Nós tratamos aqui de formas pensamento. Quando você pensa, você cria aquilo que você está pensando, né? Então, seu pensamento tem cor, seu pensamento tem forma, seu pensamento tem cheiro, o seu pensamento tem peso. E você só não sabe disso enquanto você está aí encarnado. Então, o que pode acontecer? Espíritos chamados obsessores, às vezes com o nome de zombeteiros, eles são muito sacanas. O que eles podem fazer? Eles te esperam dormir, e ao dormir, eles começam a mandar um monte de imagem mental, pensar um monte de coisa, que vão gerar formas de pensamento, que você, ao chegar no plano espiritual e ver aquele negócio todo, você pensa, é um pesadelo, lascou. E, na verdade, são espíritos que estão mandando mensagens telepáticas de imagens grosseiras, de imagens assustadoras para te fazer medo. O leque de sonhos, gente, ele é muito grande, vocês percebem? Que as possibilidades são imensas, são inúmeras. Então, tem como... eu vou falar um negocinho aqui, que não está escrito em obra de Allan Kardec nenhuma, mas que eu já ouvi um espírito dizendo. Via de regra, excesso de pesadelo é um sinônimo de obsessão. Se você está tendo muito pesadelo, busca um tratamentzinho espiritual, que pode ser que as suas companhias espirituais não estão tão legais. E pode ser, eu estou falando que não, tá? Porque acontece que algumas pessoas, ao fazer trabalho no plano espiritual em lugares de resgate, que a gente chama de umbral, como elas não têm muita lucidez do que acontece, elas voltam achando que tiveram pesadelo. Mas não, elas foram ajudar os outros. Então, como a nossa mente não consegue decodificar todas as informações, você vai para um lugar estranho. Você chega lá, você pensa, estou num pesadelo. Aí você vai lá e tem aquele sonho mó louco. Depois, quando você vai ver nos bastidores, o seu cérebro só não soube decodificar a informação do lugar que você estava para ajudar alguém. Deu para entender? Eu espero que sim. As histórias de sonhos da Larissa são uma loucura. Tem gente que é assim, né? Fazer o quê? Enfim, tem gente que tem uns sonhos meio loucos aí. Eu entendo bem o que é isso. Porque, gente, é muito doideira. A nossa mente é um negócio muito doido. Tem muita informação no nosso inconsciente. Tanta informação que tem gente que, ao se desprender pelo sono físico, a pessoa tem acesso a informações de vidas passadas. Olha que legal. É possível que você tenha acesso a informações de vidas passadas. E isso é muito interessante, isso é muito gostoso. Bom, gostoso que eu falo assim, é gostoso ter a oportunidade de entrar em contato com essas informações, desde que tenhamos também maturidade para lidar com elas. Porque, francamente falando, não é tão simples. Né? Eu falo, não é tão simples lidar com essas informações. Exige da gente, muitas vezes, uma maturidade. Exige da gente um grau de... acho que maturidade é a melhor palavra para poder lidar com as realidades que chegam para a gente através dos sonhos. Kardec fala que os sonos não têm simbolismos. Os sonos não... O que as pessoas falam assim, sonhou com dente caindo, a gente vai morrer.
sonhou com maca, é mau presságio. E o Kardec fala que não é bem por aí, né? Não só vidas passadas, mas como premonições e situações futuras. Sim, Ramon, o déjà vu, ele é, né, pode ser que através de experiências no plano dos sonhos, né, visitando lugares, a gente venha a experimentar depois que a gente vai no plano dos sonhos. Quando você vai no corpo fixo, você fala, gente, eu já estive aqui. E é super natural, é muito comum isso. Freud analisava os pacientes também por meio dos sonhos. Sim, inclusive acaba que o Jung fica mais nisso do que Freud, né, Luísa? O Jung, ele fica mais na leitura, assim, dessas coisas, assim, um pouco mais, porque Freud acaba descobrindo uma outra vertente e da associação livre, né, e acaba indo mais profundo nesse processo. O que é bom a gente saber sempre o ensinamento de Jesus, assim, ó, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Para que a gente possa compreender que os nossos sonhos, eles são determinados a hora que você acorda. A noite de sono que você vai ter, turbulenta ou não, começa na hora que você acorda. De como você encara o seu dia, de como você leva o seu dia. Para que isso possa determinar a qualidade de sono e sonhos que você vai ter. Se você está sonhando demais com uma coisa específica, talvez seja bom entender. Vamos partir para a psicologia. Se uma coisa está no campo do sonho, geralmente é algo que você não conquistou na sua vida ainda. Estou fazendo, cara, estou fazendo leitura de sonhos. Não, gente, não estou. Isso é psicologia que fala para a gente assim, se uma coisa é sonhada, porque ainda não foi concretizada. Pessoas casadas ou que estão em relacionamentos, que estão aqui, já perceberam que nós sonhamos, você sonha pouco com a pessoa que você está casado ou que você está namorando? Já percebeu isso? Agora, entra no estádio de paixonite para ver. Os solteiros que estão aí, os que estão na paixonite, mas sonha com os outros, que é uma maravilha, com o objeto de desejo. Porque ainda a mente está criando possibilidades para poder, né? Ela literalmente está no campo das possibilidades, ela está sonhando com essa oportunidade. Então, durante o sono, a chance de sonhar com esse ser é muito maior, né? Porque só que a hora que você conquista aquele objeto de desejo, você não tem por que sonhar com ele mais, que ele é uma realidade. Isso é no campo da psicologia. E isso é muito interessante, porque serve para um monte de coisa. Às vezes você está sonhando com uma coisa, porque às vezes você fica ali, ó, batidão ali, querendo conquistar, e pensa naquele negócio o tempo todo, e acaba sonhando com aquele negócio o tempo todo. Então é natural. Pessoas existem por aí que sonham muito com coisas que elas pensam muito durante o dia, o tempo todo. Então os sonhos têm a ver com isso também. E vocês já perceberam que a gente... Eu não sei vocês, mas eu sonho com gente que eu nunca vi na vida. Eu só encontrei respostas disso no Espiritismo. Eu falo, gente, eu vou para os encontros... Quando eu lembro, né, de algum sonho que eu fui fazer algum trabalho, ou que eu estava no encontro de jovem, que eles ainda deixam eu entrar no plano espiritual também, nos encontros de jovem, aí eu vou para os encontros de jovem e falo, gente, mas só tem gente que eu não conheço. Eu vou fazer uns negócios, eu só vejo gente que eu não conheço. E no Espiritismo, né, há uma explicação para isso, né? Nós não fazemos ideia de em quantas pessoas nós estamos ligados na nossa vida. Nós temos um vínculo, gente, com um número muito grande de pessoas. E no plano espiritual, nós não sabemos quem que a gente conhece ou não. Então, cara, mais do que comum, no plano espiritual, você ter sonhos com pessoas que você pensa assim, nossa, conheço demais essa pessoa, mas você acorda e você fala, nunca vi na vida. Como assim? Eu estava abraçando a pessoa como se ela fosse best friend forever. Provavelmente é mesmo, mas no plano espiritual. Ou que está encarnada em algum lugar e você não sabe. Gente, é interessantíssimo que durante o sono é a oportunidade nossa de encontrar com os nossos entes queridos, que já morreram. Mas o Kardec pede o seguinte, olha, não evoque os seus entes queridos. O que é evocar? Ai, vó, eu queria que você estivesse aqui comigo nesse exato momento. Vó, eu estou brincando, tá? Só estou dando um exemplo. Enfim, a gente às vezes pede fervorosamente essas coisas, e o Kardec pede para que a gente não evoque os espíritos, porque a gente não sabe efetivamente.
a não ser que você já tenha notícias reais e concretas de que esse espírito está bem no plano espiritual. Porque se ele não tiver, não é porque foi seu pai, sua mãe, sua avó, você não sabe a história dessa pessoa para saber se ela está bem no plano espiritual, a não ser que você receba um recado por alguém sério e fala, ó, tá bem. Mas não é por isso que você vai ficar enchendo a paciência dela no plano espiritual também, né? Mas a hora do sono é um momento de falar assim, Deus, deixa eu encontrar com os meus familiares que eu tenho saudade. E tem prece para isso, gente. Lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28 das preces espíritas, tem prece para a gente fazer para você poder começar a lembrar com mais qualidade dos seus encontros no plano espiritual. E isso é muito legal, cara, para a gente poder começar a refinar esse processo, para começar a refinar esses nossos encontros com os espíritos, sabe? Que nós somos afins. Mas lembrando, não é só nos 10 minutos de fazer prece que isso vai acontecer. É importante ter uma preparação, sabe? E olha, gente, vou falar do fundo do meu coração, não tem receita de bolo para esse negócio, sabe? Não tem mesmo, assim. Eu lembro de uma vez que eu estava... o meu dia foi normal e tal, e no final da noite eu tive um brigão, assim, não lembro, foi com meu irmão, e eu fiquei, sabe, virado no girai, assim, o ódio, o oi vibrando aqui, assim, na raiva, sabe? Falei, nossa, eu fiquei muito, muito invocado. E aí, eu deitei, fui dormir, e, cara, eu tive sonho, assim, que eu estava na fraternidade em que eu trabalho, com a nata dos mentores da fraternidade. Eu falei, gente, eu acordei e falei, isso tá errado. Como assim? Eu dormi na base do ódio e fui trabalhar com os mentores da casa? E aí eu fui pesquisar, e essas experiências que me fazem ir em encontro aos estudos, assim, né? E aí eu fui entendendo que, olha, a nossa vida, ela não necessariamente ela vamos falar assim, determinada por um único aspecto. Então, da mesma forma que não é uma prece só que vai fazer com que você alcance as esferas celestiais, só porque você fez uma prece bonita antes de dormir, uma experiência que antecede o seu sono que foi desastrosa, não quer dizer também que você vai ter uma péssima noite de sono, me entendem? Ô, Cadinho, Oi. esse sonho seu tá muito mais... porque é desconexo, né? Você virado no Jiraya Sim, antes e ter a condição de estar ali, lembrar de estar no trabalho com os amigos espirituais. Assim, a gente não vai ficar aqui de charlatanismo ou de desvendar sonho, mas até para não ser inconsequente aqui nas coisas que a gente está falando. sim, Mas é muito engraçado porque me passou pela cabeça que é muito mais para te lembrar que você tem trabalhos importantes para não ficar preocupado com as coisas da vida, assim, de materiais como um todo. sim, Lembrar que existem atividades que são importantes e dar foco a elas, sim. entendeu? É uma, É, é uma forma de te lembrar, olha, foca nisso aqui porque tem coisa melhor. bobagem não. É aquela coisa, sabe, Ramon? Tipo, olha, velho, tem coisa melhor, tá vendo? Tipo, vamos focar em outra coisa? Porque a gente acaba sendo sempre balizando, às vezes, pela nossa última ação, sabe? Pelas nossas últimas coisas, pela no... Então, pessoal, a gente entender assim, ó, e nesse dia eu entendi assim, gente, eu não tenho controle de nada. Porque toda noite eu rezo pro meu anjo guardião e falo, mano, vamos bater um papo? Eu tenho os sonhos mais loucos da face da terra. Gente, aí eu já falei com o meu anjo da guarda, ó, eu não vou ficar pedindo, porque quando eu peço, eu só sonho coisa biruta. Então, assim, o negócio é a gente entender que o que determina esses encontros não são necessariamente, gente, só a prece. Vamos pedir, sim. Vamos buscar a permissão para lembrar desses sonhos. Vamos buscar a permissão para estar com esses espíritos, para que a gente possa entender que a nossa vida ela transcende demais da conta que a gente enxerga com os olhos. A nossa vida transcende demais o que a gente consegue palpar, sabe? Então, os sonhos é esse lugar. A hora que a gente dorme é a hora da gente vasculhar, sabe, lugares que a gente talvez não imagina que existisse.
Se não fosse o sono, talvez nossos espíritos não saberiam lidar com essa prisão que é o corpo da carne. Eu não sei quem que escreveu, que esse é o... Quem que tá na frente? Ah, é o Rodrigo. Entendi. Pois é, cara, a gente, se não fosse o sono, a gente piraria, sabe, na batatinha. Gente, sabe o que é o sono para nós? A mesma esperança de virada de ano. 31 de dezembro. Você pensa, ano novo, vida nova. Mas aí na eternidade você pensa, o que mudou, gente? Não mudou nada, tá ligado? Na eternidade é tipo mais um dia no calendário. Vou fazer dieta. Então, assim, é muito loucura isso, porque o sono é essa nossa capacidade de angariar esperanças para um novo dia, para uma nova luta. E o espírito, gente, nunca está inativo. Se você percebe que nos seus sonos você acorda excessivamente cansado, sempre muito esgotado, muito não sei o quê, e o espírito adora falar assim, nossa, trabalhei demais, voltei um caco. Olha, talvez você não esteja trabalhando, talvez você esteja dando trabalho no plano espiritual. Porque a nossa vida é a física. Se você vai para o plano espiritual trabalhar, é da lei que você volte melhor do que você foi. Por quê? Se fosse para eu ficar me esfolando no plano espiritual e viver igual um zumbi, eu não teria reencarnado. Então, quando você vai para o trabalho no plano espiritual, é da lei que você volte melhor do que você foi. A nossa mentora do Eixo no Anselmo sempre nos diz, antes de dormir, peçam trabalho, lucidez e estudo, para tentar ter um sono mais tranquilo, um lugar melhor. Otávio, eu digo mais, o dia que eu tô ruim, gente, eu vou falar isso do fundo do coração, o dia que eu tô ruim, eu peço para o Espírito assim, espiritualidade, por favor, me leva para o hospital espiritual. Eu quero ir ser tratado. Eu não estou em condição de trabalhar, mas eu também não quero ficar vagando por aí, me lascando com os espíritos querendo me lenhar, não. Se possível for, me levem para ser tratado. O meu pedido toda noite é essa. Ó, se eu não puder ir trabalhar, me leva para tratar ou para estudar. Das duas, uma. Das três, uma. Ou trabalho, ou estudo, ou tratamento. Porque aí, talvez eu cerque a chance de ficar aí obsediando os outros. Tem noite que falha, tem noite que eu sei que eu vou fazer umas bobagens, mas tá tudo bem, tá tudo certo, acontece. O negócio é a gente entender que não tem muita receita de bolo. Cuidado com as premonições excessivas de sonho dos outros. Cuidado com esse negócio de falar assim, não, sonhei é infalível. Gente, todo sonho ele é digno de ser passado no crivo da razão. E ainda assim que vem com toda aquela veracidade possível, gente, a gente não perde por avaliar e reduzir um pouco assim o nível de atenção que a gente dá para algumas coisas. E o nível de atenção que eu falo é por a gente não ficar superestimando, porque é muito incerto o campo dos sonhos. E é quando eu recomendo muito para quem quiser, leia o livro Iniciação Viagem Astral. É maravilhoso esse livro. Ele nos ensina a melhorar em muito a qualidade de dormir, a forma de dormir. Tem histórias lá sensacionais, assim, que é uma obra que eu acho que os espíritos deveriam aprender a ler. O Kardec fala uma coisa muito interessante no capítulo do Livro dos Espíritos, que chama Emancipação da Alma, quando ele vai falar sobre os sonhos, né? Ele fala um negócio muito legal que eu gostaria de ler antes de acabar o meu tempo. Ele fala assim, olha só, em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos, conquanto tão antiga a de que vimos falando, vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, aos de Jacó, aos dos profetas judeus e aos de alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo. Recordações dessa segunda vida a que ainda há pouco aludimos. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos de que vos lembrais. Do contrário, caireis em contradição e em erros funestos à vossa fé. Olha que interessante. Segura na cadeira aí, ô Luísa. Os sonhos são efeitos da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e da relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga
até os mais afastados lugares e até mesmo outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou de existências anteriores. As singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que forma esse conjunto estranho e confuso, que nenhum sentido ou ligação parecem ter. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se uma narração se truncassem, frases ou trechos ao acaso, reunidas, depois os fragmentos restantes nenhuma significação racional teriam. Gente, isso está na questão do Livro dos Espíritos, número 402. Eu recomendo demais. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Olha que legal. Toda vez que peço, dá errado. Aí dá certo quando eu falo, anjo da guarda, fala o seguinte, só me deixa do seu lado. Não vem comigo, não, que eu vou fazer besteira. Mas se eu for com você, eu sei que hoje em dia... Larissa, é um bom caminho, né? O negócio é a gente aprender a pedir para ir para o plano espiritual. Aprender a conversar. Gente, sobretudo, lembra, é a sua atitude do seu dia a dia que vai determinar o bom sono que você vai ter. Lembra disso. A sua conduta diária, ela tem muito mais a ver do que a prece final do dia. Sabe? O seu desejo de fazer o bem, o seu desejo de fazer as coisas legais para os outros. E tem tanta possibilidade legal, cara, da gente viver em sonhos. Tem tanto encontro maravilhoso que se vocês não tiveram ainda algum, eu não tive muitos não, mas eu posso falar com vocês do fundo do meu coração que as que eu já tive foram espetaculares. As oportunidades de encontrar alguns espíritos que eu admiro muito, a oportunidade de fazer trabalhos, de entender que os trabalhos que eu faço aqui na Terra são continuidade de trabalhos que a gente faz no plano espiritual, de poder encontrar familiares. Isso tudo eu já tive a grata oportunidade de poucas vezes experimentar. E que eu desejo muito que vocês também possam, quem nunca experimentou, experimentar um dia. Mas que possamos nos preparar e criar a nossa maturidade para isso. Entendendo que se eu sonhei, eu tive um sonho pelo monitório com o Ramon, por exemplo, é importante que eu possa passar na peneira, nas 3 peneiras do Sócrates. E não é porque só eu tive um sonho com ele que eu tenho obrigação de falar isso com ele, não. A gente estava brincando aqui antes de começar a palestra, né? O tanto que espírita é fofoqueiro, por natureza, e é mesmo. E as pessoas que têm sonhos premonitórios, é importante aprender até mesmo como passar esse recado para frente. Até mesmo entender se o outro está preparado para receber o recado que eu tenho para dar. E se eu tiver que dar esse recado, como dar esse recado? Sabe? Porque as pessoas não têm... E porque pode ser que não venha acontecer nada. Então a gente tem que ser um pouco vago nesse tipo de informação, sabe? Aprender a falar assim, olha, eu sonhei com você, foi um sonho assim insensado, mas pode ser que não seja nada, não. Aprender a deixar uma coisa vaga, sabe? Para não querer chancelar uma informação e depois não acontece, você ainda fica de carão. Igual o Jonas ficou lá com Deus, que Deus falou que ia queimar lá Nínive e não queimou. Aí ele ficou chateadão e falou, pô, Deus, fez eu passar de papel de bocó, hein? Aí Deus falou, você preferia que eu queimasse a cidade do que queimasse só sua árvore? Depois vocês procuram lá no livro de Jonas, gente, a história dele é mó legal. Jonas é aquele moço que ficou dentro da baleia. E está no Antigo Testamento. E isso para a gente é interessante para que a gente possa perceber que os sonhos, eles podem ter um significado ou não. E aí cabe em nós bastante estudo, bastante seriedade nos nossos trabalhos espíritas para poder perceber se essas coisas são reais ou não. E de tudo, cabe-nos, se a gente acha que é real, e se for uma coisa meio trágica, cabe-nos pelo menos o silêncio e a prece. Sabe? Cabe-nos vibrar positivo para que essa coisa ruim que a gente sonhou não aconteça. E se você está tendo muitos sonhos ruins, eu te recomendo mesmo, busca um tratamento espiritual. Agora que a gente está em pandemia, não sei como que está aí do Abel, né, a situação de tratamentos espirituais,
Mas tem casas espíritas por aí que você dá seu nome para prece lá, a galera coloca no livro de radiação e culto no lar, né? Por gentileza, é bom para que a gente possa ter melhores noites de sono, assim. E é isso, gente. Eu não sei se eu atingi o objetivo da noite. Esse sonho, ele é tão. Esse sonho, tá vendo? Eu acho esse tema tão gostoso, mas ele é tão vasto que aí eu abro um monte de leque ao mesmo tempo e as coisas ficam aí, assim, aleatórias. Mas espero ter respondido as perguntinhas que surgiram aqui. Agradeço a participação de todo mundo. Peço desculpa se eu falei alguma coisa que não foi legal. É isso. Muito obrigado, galera. Um bocadinho impressionante. Eu assustei quando eu olhei o horário agora e tô